Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Brasil Journal. Breaking: Experian compra ClearSale por R$ 10,56 por ação, um prêmio de 23,5%. Serasa Experian é o principal birô de crédito que a gente tem aqui no Brasil. Veio se diversificando desde que a Experian comprou a operação do Serasa lá em 2007 e agora entra no sistema antifraude com a aquisição da ClearSale. Vamos entender um pouco dessa transação e das estratégias das empresas nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Pessoal, um aviso rápido. Já estamos no último trimestre do ano, ou seja, já estamos em período de planejamento para 2025. Você que é empresário ou gestor de empresa que fatura mais de R$ 100 mil por mês, você já está nesse período para conseguir planejar uma estratégia de marketing para aumentar suas vendas para o ano que vem. Nesse contexto, a V4 Company, que é uma das maiores assessorias de marketing que a gente tem no mercado brasileiro, está criando um plano sensacional para você, que a gente chama de O Único Plano. Basicamente é uma jornada de 31 dias, onde você vai ter acesso a conteúdos de pessoas conceituadas no mercado para ajudar você a criar o único plano de marketing e vendas para fazer a escalada do seu negócio para 2025. Basicamente, você vai ter acesso gratuito a aulas com mentores, acesso à plataforma de conteúdos e também acesso a um e-book do Único Plano para ajudar você a criar aquela estratégia de marketing matadora para você conseguir ter vendas muito melhores em 2025. É muito fácil, é só você clicar aqui e escanear esse QR Code que está aqui na minha tela para você conseguir se inscrever no evento e ter acesso a todos esses materiais para te ajudar a criar o único plano que você precisa para 2025. Bom, vamos começar aqui falando sobre a ClearSale e aí depois a gente fala do Serasa e aí depois a gente junta as duas coisas dentro da notícia principal. Bom, a ClearSale é uma empresa que ela trabalha com antifraude. Eu estou mostrando para vocês aqui um pouco do histórico da empresa. Boa parte da receita dela veio crescendo principalmente com o crescimento dos e-commerces, principalmente aqui no Brasil, mas eles começaram a diversificar a receita deles com aplicações antifraude também e também fazer exatamente a mesma coisa para empresas internacionais. Então a empresa cresceu bastante desde a sua abertura de capital, que foi em 2021, e tem diversos grandes clientes, tanto no setor financeiro, telecom, e-commerce de uma forma geral. Ou seja, é uma empresa que trabalha com antifraude. Tenta analisar a transação, ver se ela tem possibilidade de fraude ou não, para você não trazer muita perda para os clientes que usam o sistema aqui da ClearSale, né? Bom, quais são as aplicações que tem, pessoal? Tem uma cacetada. Então, eu estou mostrando para vocês aqui na tela alguns, né? Então, plataforma de decisão, sistema de pontuação de fraude, data lake, efeito de rede, pontuação com inteligência artificial, enfim, vários serviços aí para e-commerce ou quem quer analisar suas transações e não sofrer algum problema aí de fraude, né, nessas transações. A história da ClearSale é bem interessante. Tem um trechinho aqui de uma outra notícia do Brasil Journal que conta um pouco dessa história. Vamos lá. A ClearSale foi fundada quando Pedro Paulo, o corredor de 110 e 400 metros com barreira, que representou o Brasil nas Olimpíadas de Barcelona e Atlanta, contemplou a vida depois da aposentadoria aos tenros 33 anos. O caçula de 10 irmãos, Pedro havia cursado Ciência da Computação e se aliou a Bernardo, um estatístico com PhD em Administração de Empresas, para montar uma solução antifraude para um então jovem e-commerce chamado Submarino. Então isso faz tempo, hein? Hoje, a empresa tem como clientes 9 entre as 10 maiores operações de e-commerce do país. Essa notícia foi de 2021, mas tem mais, vamos lá. A ClearSale usa seu imenso data lake, CPFs, celulares, localização e outros registros digitais para aprovar transações conhecidas como Card Not Present, aqueles que o consumidor precisa digitar o cartão. Mais recentemente, a empresa começou a diversificar sua receita, atendendo um outro nicho de mercado, bancos digitais e outras fintechs, que usam sua tecnologia antifraude no processo de onboard de clientes. Esse negócio já representa cerca de 25% do faturamento. Então, o que acontece, pessoal? A ClearSale tinha um negócio muito bom para e-commerce. Em 2020, a demanda por comércio eletrônico começou a crescer bastante, por causa da pandemia. E aí o que aconteceu? A demanda por serviços de antifraude também cresceu
E a ClearSales começou a ter um crescimento de receita muito forte e eles começaram a pegar esses bons números para tentar fazer uma abertura de capital. Vamos pegar aqui os números que eles levaram para o IPO. Então, ó, em 2020, pessoal, o faturamento aqui, ó, receita líquida, 345,6 milhões de reais, um crescimento de 65,7% em relação a 2019. Olha essa taxa de crescimento, hein? Margem bruta em torno de 50,4% e o lucro líquido de 18,7 milhões, um crescimento de 237% em relação aos 5,5 milhões que eles conseguiram em 2019. Então era uma empresa que estava num setor com alta taxa de crescimento, que era o e-commerce, uma boa perspectiva no futuro, pelo menos era a visão de 2020, e era uma empresa que estava positiva ali no seu bottom line. Então ela conseguiu fazer sua abertura de capital? Sim. No dia 29 de julho de 2021, ClearSale define a IPO a R$ 25 por ação, no topo da faixa indicativa e levanta 1,3 bilhão de reais. Lembrando que a taxa de juros naquela época estava muito baixa, então diversas empresas de tecnologia conseguiram fazer a abertura de capital, a ClearSale foi mais uma delas, né? Qual foi o problema, pessoal? Bom, primeiro o mercado. Então a gente sabe que a taxa de juros começou a subir a partir de 2021, a gente sabe disso, e isso consequentemente trouxe uma queda de vários ativos no mercado, inclusive das ações da ClearSale, e também a gente viu que o e-commerce começou a sofrer bastante em 2021, 2022 e também 2023. Como ele depende muito desse segmento, eventualmente os números começaram a ficar bem piores também aqui na ClearSale. Vamos dar uma olhada aqui como foram os resultados de 2021 e 2022. Então vamos lá. Em termos de faturamento, a gente vê que a empresa já em 2022 já estava com 509 milhões de receita líquida, um crescimento de 11,4% em relação à receita líquida de 2021, que também tinha sido muito maior do que de 2020. No entanto, para sustentar essa taxa de crescimento, eles abriram mão de margem bruta. Lembra que a margem bruta girava em torno de uns 50%? Em 2021 já foi para 40,3% e em 2022 já estava em 38,4%, o que consequentemente fez com que a empresa ficasse com um EBITDA negativo de 56 milhões de reais em 2022 e também um prejuízo líquido de 37,1 milhões. Foi 50% menor esse prejuízo do que em 2021, ou seja, 2021 e 2022, aquela empresa que tinha um bottom line positivo começou a mostrar bottom line negativo e uma perspectiva de mercado muito mais difícil para frente, até porque os e-commerce começaram a sofrer bastante, que é o principal segmento do negócio, né? Bom, aí saiu essa notícia aqui muito interessante do dia 27 de março de 2023. ClearSale volta aos números pré-IPO, ou seja, né, só agora ela está com aquela perspectiva de rentabilidade que ela tinha pré-IPO, depois da abertura de capital passou alguns anos com bastante dificuldade. Agora só falta combinar com o mercado. Com desvalorização de quase 80% desde a abertura de capital, a empresa de tecnologia montou uma estratégia para ser rentável. No quarto trimestre, o EBITDA e a receita líquida voltaram a crescer. Essa notícia é interessante porque ela mostra uns trechinhos que a gente vai começar a entender um pouco do que estava acontecendo com a empresa naquele momento. Então vamos lá. Internamente, a ClearSale trata esse período como uma tempestade perfeita, que teve início já no terceiro trimestre de 2021. Com a alta acelerada da taxa básica de juros para conter a inflação, as vendas no e-commerce despencaram. No modelo de negócio da companhia, a receita é gerada pela taxa de sucesso. De um lado, parte da receita da empresa vem da quantidade de transações analisadas. Quanto mais, melhor. Mas existe um redutor importante, o número de fraudes. Quando as barreiras nos golpes aos operadores financeiros não funcionam, a ClearSale sofre uma queda de faturamento. É como se ela dividisse o prejuízo com os clientes. Então, além das transações eventualmente não estarem mais com aquela taxa de crescimento que tinha lá em 2020, ainda a quantidade de fraudes ali aumentou. E, às vezes, né, o sistema tão bom integrado da ClearSale não consegue pegar isso, eventualmente ela tem que dividir essa perda aí com os clientes neste modelo de negócios, né? Então isso foi um dos fatores interessantes aqui para os resultados serem bem ruins em 2021 e 2022. Em decisão semelhante à de bancos, como Itaú e Bradesco, a ClearSale decidiu provisionar 100% das perdas com Americanas. O impacto no balanço foi de 5,9 milhões, ou seja, um dos grandes clientes da ClearSale foi Americanas, que teve todo aquele problema que a gente conhece, e um monte de recebível que eles tinham que receber da Americanas, e eventualmente eles já provisionaram 100%, não vamos receber isso, também foi um fator que reduziu bastante o resultado da empresa em 2022, né? Bora!
Como que foi 2023, pessoal? Vamos dar uma olhada, ó. Faturamento, receita líquida operacional, caiu 1,1%. Passou de 509 milhões para 504 milhões. No entanto, o EBITDA aqui, pelo menos, passou de negativo para positivo, o recorrente ex-PLR, de menos 34 milhões para 18. Ou seja, conseguiram minimamente fazer um EBITDA ajustado aqui positivo, né? E o lucro líquido antes de imposto de renda, porque eles tiveram lá uma compensação de imposto não diferido, imposto diferido, foi aqui um pouco maior, né? Então eles tinham aqui menos 29 milhões de lucro antes de imposto de renda, aí ficou com um prejuízo um pouco maior de menos 41,3. Ou seja, a empresa em termos de EBITDA ajustado ficou um pouco melhor, mas em termos de resultado líquido ficou um pouco pior. E aí, obviamente, todos esses resultados e esse cenário muito difícil fizeram com que as ações da ClearSale despencassem, né? Então, como a gente viu lá na notícia, desde o IPO, onde a ação estava tradada ali numa média de R$ 23,26, a ação caiu bastante, ficou navegando ali em torno de uns R$ 4,80. Ali em 2023, no final, já estava em R$ 3,75. Só que ela começou a dar uma subidinha em 2024. Por quê? Porque começou a surgir o rumor que eventualmente Serasa Experian eventualmente poderia tentar comprar a operação. E aí todo mundo já foi se posicionando para esperar uma aquisição futura possível, né? Bom, isso é ClearSale. Agora vamos falar do Serasa Experian. O Serasa, pessoal, ele foi fundado em 1968, ou seja, uma empresa que é bem tradicional nessa parte de birô de crédito no Brasil. É a líder de mercado, eu vi estudos que mostram que ela comanda 60% desse segmento. Ela vendeu uma participação para Experian lá no dia 26 de junho de 2007. Experian compra a Serasa. Só que isso foi só uma participação. A Experian é uma empresa irlandesa que faz exatamente a mesma coisa que a Serasa, só que lá fora. Beleza. E aí o que aconteceu? Lá no dia 23 de outubro de 2012, a Experian comprou 100% do Serasa. A Experian compra a nova fatia do Serasa e fica com quase 100% da companhia. A Experian já detinha 70% da companhia e agora compra mais 29,6%, ou seja, ela que controla a operação. Desde então, pessoal, agora com o ativo todo integrado à estratégia da Experian, eles começaram a não só atacar a parte de birô de crédito, mas também uma estratégia de diversificação. Isso foi acelerado principalmente com o surgimento de um monte de fintech que surgiu ali em 2019, 2020, 2021. Ela saiu fazendo uma estratégia de diversificação via M&A. Compraram gente pra caramba, pessoal. Vou pegar aqui só algumas empresas, mas foram várias. Então vamos lá, ó. No dia 20 de abril de 2021, Serasa compra parte da BrainAge, startup de Big Data de operações do agronegócio. Olha esse processo de diversificação para o agro. No dia 18 de outubro de 2021, Serasa compra a PagVeloz, na primeira aquisição focada em serviço para o consumidor, entrando no varejo. Que mais? No dia 18 de maio de 2022, dona da Serasa adquire controle da fintech brasileira Mova por R$ 40 milhões. Que mais? Vamos pegar aqui, ó, no dia 3 de junho de 2022. Olha quantas aquisições eles já tinham feito, pessoal. Serasa Experian já investiu em 5 fintechs e prevê mais. Entre os segmentos em que está de olho, um dos principais é o de soluções para Open Bank. Olha o processo de diversificação sendo acelerado. Mas tem mais, hein? Depois de todas essas aquisições, eles começaram a criar novos serviços integrados. No dia 14 de junho de 2023, na Serasa Experian, a inteligência de dados vai além do score de crédito. A divisão de Market Services da empresa desenvolve plataformas que tornam as companhias digitais e seus clientes mais assertivas. Para isso, Serasa Experian conta com uma das maiores bases de dados do mercado. Então, pegou toda aquela base que ela já tinha construído desde 1968, pegou esse monte de fintech que foi adquirida, começou a criar novos serviços. Esse não foi o único. Vamos ver mais um aqui, ó. No dia 22 de agosto de 2023, Serasa entra em troca de dados sobre fraude. A empresa lançou um produto para também competir nesse mercado, a plataforma Fraud Data Hub. Então, eles foram comprando, foram criando novos serviços, mas continuaram comprando mais empresas, pessoal. Vamos lá? No dia 18 de setembro de 2023, Serasa paga $45 milhões por controlada da Embraer e compra sua 10ª fintech. A Laumi é referência em tecnologia para análise de riscos de dispositivos móveis e desktop, para detectar comportamentos suspeitos.
e também fez aquisição aqui no dia 17 de maio de 2024. Serasa compra Tex e entra forte no mercado de seguros. Olha todo esse processo. E a última, antes da notícia principal, foi essa daqui, ó. Com conclusão da compra da Salary Fix, Serasa investe em 13 startups em 4 anos. Daqui foi uma notícia do dia 17 de setembro de 2024. Quem foi a 14ª aquisição? Foi a ClearSale. E agora a gente entra na notícia principal, para a gente entender um pouco dessa transação, dado que a gente já entendeu um contexto de diversificação onde esse M&A se encaixa. Então vamos ler essa notícia de perto, pessoal? Então vamos lá, ó. A Experian fechou um acordo para comprar a ClearSale por 2,065 bilhões de reais, tirando a empresa de ferramentas antifraude da Bolsa 3 anos depois do seu IPO. Fontes a par do assunto disseram ao Brasil Journal. O anúncio é iminente. Na transação, que começou a ser discutida há mais de um ano, a dona da Serasa vai pagar R$ 10,56 por ação da ClearSale, um prêmio de 23,5% em relação ao preço de tela e de mais de 100% em comparação ao preço em que a ação negociava quando a primeira notícia sobre a transação foi divulgada em março deste ano, como eu mostrei para vocês na evolução do gráfico, né? Vamos lá. O preço avalia a ClearSale em menos da metade do seu market cap no IPO, em julho de 2021, quando o mercado injetou 700 milhões de reais na companhia a um valuation de 4,7 bilhões de reais. Os acionistas da ClearSale terão 3 opções para receber o dinheiro. Receber 100% do dinheiro, essa é a primeira opção, 100% em BDRs da Experian, que serão criadas agora, ou 95% em dinheiro e 5% em BDRs e um earnout de até R$ 1,25 por ação, ligado a metas estabelecidas no contrato. Esse earnout seria pago em 5 anos. Essas são as 3 opções aí para quem tem a ação da ClearSale. Mas uma coisa vocês já perceberam, né? Quem comprou a ação na abertura de capital lá da ClearSale lá atrás e carregou até agora, vai sair com um belo de um prejuízo, porque a ação saiu a mais de R$ 20, né? Então, R$ 10,56, uma bela de uma perda para quem segurou a ação da empresa até hoje, né? O negócio da ClearSale é visto como altamente complementar ao da Experian, um gigante global de gestão de informações e banco de dados. No Brasil, a Serasa Experian é o player dominante no mercado de análise de crédito, com market share de mais de 60%. Já a ClearSale atende dos 10 maiores players de e-commerce no país e 7 das maiores instituições financeiras, analisando o comportamento dos clientes para tentar prevenir fraudes. A ClearSale analisa desde fraudes mais óbvias, como links falsos, até mudança no comportamento do consumidor que podem indicar uma tentativa de golpe. Por exemplo, usar um celular diferente do padrão ou comprar de um local fora do padrão. Então, todas aquelas aprovações que a gente vê que as plataformas demoram ali para analisar a transação, eventualmente deve ter a ClearSale por trás, até para evitar que o cliente principal deles, que é o e-commerce, por exemplo, né, ou a instituição financeira, perca dinheiro com essa transação fraudulenta. Interessante isso, né? Então, essa transação vai ser legal. Vamos ver um pouco do esquemático de como que vai ficar a transação aqui, a estrutura societária da ClearSale depois do aceite de todos os acionistas entre as 3 opções que eu acabei de mencionar para vocês. Então, para quem está vendo aqui na tela, pessoal, estou mostrando para vocês aqui como que é a estrutura pré-transação e como vai ficar pós-transação. Então, hoje, como que tá? São 2 empresas separadas, né? Então, tem os acionistas aqui da Experian, que tem controle total do Serasa Experian. E aí você tem a ClearSale, que você tem o bloco de controle e tem o Free Float. A ideia é rapar todo o mercado, inclusive os controladores e também o Free Float. Então, a estrutura da empresa vai ficar assim, vai ter os acionistas da Experian, e os detentores das BDRs, que vão ser emitidas agora, quem optar por não receber todo o dinheiro 100% agora, e aí eles vão ter ali participação da Experian, que tem 100% de participação da Serasa Experian, que vai ter 100% de participação da ClearSale, né? Então é muito interessante, né, ver o histórico aqui da ClearSale, uma empresa que tem um negócio muito interessante, que tem um potencial de crescimento muito grande, juntando com os capabilities de muitos dados que o Serasa Experience tem, eventualmente vai ter muito mais oportunidade de criação de novos produtos e serviços, como a Serasa Experience já estava fazendo com aquisições passadas, e no caso, eventualmente, da ClearSale, quem carregou a ação desde o IPO até agora vai ter um prejuízo, mas eventualmente agora, dentro dessa estrutura, se existir um potencial de crescimento,
eventualmente a valorização das BDRs ali na Experian podem justificar essa abertura de mão de margem que o acionista tem que carregou a ação desde então. Vamos ver o que vai acontecer. Um setor bem interessante, bem diferente daqueles que a gente normalmente analisa aqui no BTC News, né? Tá surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até a próxima edição.